Questão do Enem 2019, uma questão de cinética química. O odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete, entre aspas, é que ele não se desgasta com o uso. Grife isso daí, ó. É um sabonete que não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a alicina, presente aqui na estrutura 1. Aqui a alicina, estrutura 1, que é responsável pelo aquele odor característico do alho. E que para que o odor seja eliminado, ela, a alicina, é transformada nessa estrutura 2. Aí, na conversão de 1 em 2, esse sabonete, que é um sabonete formado por uma liga metálica, aço inox, o aço é ferro mais carbono. O aço inox, além de ferro e carbono, tem cromo, níquel, por isso que ele chama aí de aço inox. E aí, qual é a função desse sabonete? Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como o quê? Olha, por que eu disse que essa questão é uma questão de cinética química? Porque é uma reação química, sem dúvida, que vai acontecer. Afinal de contas, a estrutura 1 vai ser convertida na estrutura 2. É um processo químico, é um fenômeno químico, é uma reação química. Qual é a função desse sabonete nessa reação? Primeiro, ele não é um reagente. Como é que eu sei que ele não é um reagente que vai reagir com a estrutura 1? Porque um reagente, ele é consumido no processo reacional. Nós estamos falando de cinética química. Quando uma reação química ocorre, os reagentes eles vão sendo consumidos à medida que o tempo passa. E os produtos eles vão sendo formados à medida que o tempo passa. Então, eu pedi para você grifar. Ele diz, esse sabonete não se desgasta com o uso. Em outras palavras, esse sabonete, que é uma liga de aço inoxidável, não é consumido no processo reacional. Então, ele não é um reagente, nenhum produto, porque também ele não está sendo formado no processo. Então, ele não pode ser um reagente. Então, se ele não é um reagente, Alexandre, qual é a função desse sabonete? Ele atua como um catalisador. Porque é exatamente isso que caracteriza um catalisador. Vamos lá? Lembrar os conhecimentos de cinética química. O que é um catalisador? É uma substância que é uma espécie química que diminui a energia de ativação da reação. Como a energia de ativação diminui, aumenta a velocidade da reação, fazendo com que a reação ocorra mais facilmente e ele não é consumido durante o processo reacional. Tem alguns catalisadores, que não é o caso aqui, porque essa catálise é uma catálise heterogênea. Alexandre, o que é uma catálise heterogênea? Essa catálise é uma catálise heterogênea porque o catalisador é sólido e esse reagente ele é solúvel em água. Quando você estivesse lavando as mãos com esse sabonete aí, que na verdade não é consumido, esse reagente seria aquoso e o catalisador sólido. O que é uma catálise heterogênea? Quando o reagente e o catalisador, não interessa o estado físico dos produtos, para classificar se a catálise é homogênea ou heterogênea, só interessa o estado físico dos reagentes e do catalisador. O catalisador é sólido. O reagente, se você estiver lavando a mão, é aquoso. Aquoso com sólido forma duas fases, portanto é uma catálise heterogênea. Na catálise heterogênea, os reagentes não reagem, eles não são consumidos no processo. A reação ocorre na superfície do catalisador. O reagente é adsorvido, adsorver com D de dado, adsorver significa reter na superfície. Existe uma diferença entre adsorver e absorver. Adsorver é o que esse sabonete de aço inox faz com a estrutura 1. Ele retém a estrutura 1 na superfície dele, adsorve, e aí a reação ocorre na sua superfície,
produzindo a estrutura 2, que é liberada quando você está lavando as mãos, e o catalisador não é consumido. Isso é uma catálise heterogênea. O catalisador diminui a energia de ativação da reação, aumenta a velocidade do processo e facilita a reação ocorrer. Porque quanto menor a energia de ativação, mais facilmente a reação ocorre. Numa catálise homogênea, o catalisador pode até ser consumido. Porque numa catálise homogênea, em geral, como regra, ela ocorre em várias etapas, em 2 ou mais etapas. Então, eu posso ter uma catálise homogênea que o catalisador é consumido numa etapa, mas ele é restituído integralmente numa etapa posterior. Então, ao final do processo reacional, o catalisador na catálise homogênea também ele não é consumido. Ele pode até ser consumido, por exemplo, na primeira etapa, mas na segunda ou na terceira etapa do processo reacional, ele vai ser restituído integralmente. Então, ao final do processo como um todo, o catalisador, mesmo na catálise homogênea, ele não é consumido ao final do processo reacional. E aqui na catálise heterogênea, o catalisador, a rigor, ele não reage, ele funciona como superfície, na qual a reação ocorre com o reagente, que é a alicina, responsável pelo aquele odor característico do alho, é adsorvida na superfície do catalisador, ela reage na superfície do catalisador, se transforma na estrutura 2, que não tem mais aquele odor característico do alho, e quando você está lavando as mãos, você se livra assim daquele odor do alho nas mãos, e o teu sabonete, entre aspas, diferente do teu sabonete aí comum, que vai se desgastando, esse sabonete não se desgasta, porque ele não é um reagente, ele é um catalisador, ele serve de superfície de contato para que a reação ocorra com o reagente, que é a alicina, adsorvido. E não esquecer que é uma catálise heterogênea, por quê? Porque o reagente é sólido, é uma liga metálica de aço inox, e o catalisador é sólido, e o reagente, que seria a alicina, a estrutura 1, em meio aquoso, seria aquoso com sólido, 2 fases. Na catálise homogênea, o reagente e o catalisador formam uma única fase. Por exemplo, o reagente gasoso e o catalisador gasoso, uma fase só, catálise homogênea. O reagente aquoso e o catalisador também aquoso, uma fase só, catálise homogênea. Ok? Então, analisando os itens, esse sabonete atuará como? Você já mataria a questão sabendo que como o sabonete não é consumido, ele não pode ser um reagente. Então, item A, ele é um ácido. Um ácido seria um reagente que seria consumido no processo. Ele é um agente redutor. O agente redutor ele sofre oxidação. É um reagente que vai se oxidar, provocando redução, por isso que ele é um agente redutor? Também não, porque é um sabonete, é o catalisador, ele não reage. É um eletrófilo. Eletrófilo é um reagente que tem afinidade por elétrons. Ele tem deficiência de elétrons, por isso que ele tem afinidade por elétrons. É um reagente eletrófilo? Falso. Item D, é um tensoativo. Tensoativo, o que é uma substância tensoativa? Um sabonete comum, um sabão, um detergente, é um tensoativo. Ele tem uma parte da cadeia apolar, uma longa cadeia apolar, um sabonete, um detergente, um sabão, ele tem uma longa cadeia apolar, por isso que ele consegue retirar a gordura das mãos, e tem uma cabeça polar. Essa cabeça polar vai fazer com que ele se dissolva na água. Então ele consegue se ligar na gordura, porque a parte apolar dele se liga na gordura, que também é apolar, e ele tem uma cabeça polar para fazer ligações com a água e se dissolver na água. Então ele não é um tensoativo, ele não diminui a tensão superficial da água como um sabão, um detergente, um sabonete comum. Item D, falso. Item E, ele é um catalisador. Questão maravilhosa, considerada inclusive exigente. O aluno tinha que ter bons conhecimentos de cinética química e, além de ter esses bons conhecimentos, saber colocar em prática. Essa é uma das habilidades cobradas no Enem. Pegar os conhecimentos e resolver problemas da vida real, interpretar fenômenos químicos da vida real. Então, esse sabonete de aço inoxidável, ele é um catalisador fundamental para a reação acontecer, porque ele diminui a energia de ativação, aumenta a velocidade da reação e, com isso, rapidamente, a alicina, que é a estrutura 1, se transforma na estrutura 2. E, como ele é um catalisador,
ele não é consumido ao final do processo reacional, principalmente porque essa catálise é uma catálise heterogênea. O catalisador funciona como superfície de contato, onde a estrutura 1 é adsorvida e convertida na estrutura 2. Questão lindíssima de cinética química. Item E, a função desse sabonete é atuar como catalisador.